Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um terrorista, mentor, o contador dele e dos filhos dele e dos 17 países, 10 fronteira seca com o Brasil, 7 com o Caribe. O contador foi investigado e estava sendo preso pela Polícia Federal. Então, quando Alexandre de Moraes, terrateniente, proprietário do comando da capital, conjuntamente com Alckmin, foram eles dois que fundaram a facção Comando da Capital. Não é o Marcola, é o Alexandre de Moraes, conjuntamente com Alckmin. A mãe, conhecido como mãe, lá no PCC, no Comando da Capital, é o Alexandre de Moraes. Ele manda matar todo mundo. Ele tem uma equipe, um escritório do crime, que ele manda grampear todo mundo. Ele investiga, e principalmente o judiciário. Se não fizerem o que ele quer em 27 estados e no Distrito Federal, ele os mata. E o nome dele estava num caderno oculto, onde estava Alexandre de Moraes, Zanin e Fachin. Até então, Alexandre de Moraes e o Fachin, Alexandre de Moraes e o Zanin são os herdeiros, os articuladores, os que mandam matar todos os juízes, todos os procuradores, todos os policiais federais que se insurgem contra o seu feudo. Então, nós já estabelecemos a prisão imediata. Ouviu? Você, engajado na Interpol, você que tem estudo de Amazônia Verde, não é? Você saiu da Polícia Federal, você colocou a Carla Zambelli na investigação em que ela descobriu um sujeito muito eloquente que veio e lhe disse: Zambelli, eu entro no Supremo Tribunal Federal, eu manipulo todas as janelas de internet do governo federal. E claro, essa senhora falou: esse cara está mentindo. E ele falou: aposta um dinheiro aí, o que você vai fazer? Eu vou prender o Alexandre de Moraes. Ah, você vai prender? E quanto você quer apostar? 40 mil reais. Tá bom, tá apostado. E mandaram o sujeito embora. Então, apareceu a ordem de prisão de Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Chegamos que ele foi plantado pelo Alexandre de Moraes a que assim procedesse e procurasse os parlamentares
para incriminá-los. E esse é o fato. Ele forja depoimentos, como também agora a PGR, desse filho da puta, que ocupa o cargo, procurador-geral, no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, filho de uma puta. Ele alega que não sabe onde estão as provas que incriminam todos os sequestrados, os mais de 1.700 que estão apodrecendo no presídio, estão morrendo, já tem 7 óbitos. Eles são torturadores. Torturadores. Então, PGR, você, por falta de provas, você tem que anular todas estas prisões. Entendeu? E você, Alexandre de Moraes, que interviu, você foi lá, chamou a delegada da Polícia Federal, que estava na operação de acautelamento das provas do contador, do Luiz Inácio Lula da Silva, dos seus filhos, de empresas de ônibus em São Paulo, de empresas de engenharia, edificação de edifícios, em que ele chegou, e também a prova que você, delegada federal, foi até o apartamento do Alexandre de Moraes e encontrou malas repletas de dinheiro. Naquela época se falava de milhões, 4 milhões, em que o Alexandre de Moraes cantou, seduziu a delegada da Polícia Federal, que está envolvida até o pescoço e que sabe que ela queima de arquivo, porque o Alexandre de Moraes manda o seu escritório do crime a acabar com todos os que podem delatá-lo. E fomos e encontramos Alexandre de Moraes. Ele é o líder, ele é o encarregado na manipulação de 17 países, 10 fronteiras secas e 7 no Caribe. Ele, Luiz Inácio Lula da Silva, os seus filhos, a mulher do Alexandre de Moraes, o filho do Alexandre de Moraes, todos com escritório nos Estados Unidos, a extorquir bancos brasileiros. Agora a novidade é: transfira o Pix, que nós vamos proceder à cobrança de sua conta de telefone, luz e água. Por quê? Porque os bancos, todos eles, estão fechando as portas, estão saindo do Brasil. Entenderam? O Brasil faliu através desse indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele agora quer dar salvo-conduto às embarcações da China, alegando que a China pode pescar nas águas territoriais do Brasil. Mas não é para pescar, é para invadir o continente, para invadir o Brasil e se estabelecer aqui com seus exércitos, através da invasão do Atlântico. Então, nós estamos determinando você, superintendente da Interpol, policial federal, que você proceda imediatamente com a prisão de toda a delegação de governo e também de Luiz Inácio Lula da Silva, por ser um espia, por ser um plágio, dizer que ele não é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é uma máscara, ele é um clone, ele é um impostor, filha da puta. Você vai bater as digitais, vai tirar do DNA dele
e vai colocar ele na prisão. Luiz Inácio Lula da Silva e o seu séquito que o acompanha. Ele é narcotraficante, como também a assessora da Janja, que foi dias antes a transportar toneladas de cocaína para uso de os que com ele confraternizam. Eles cheiram muito cocaína. Entenderam? Então nós queremos todo mundo preso. Hoje, dia 8 de junho de 2025. Quem está falando é a arbitragem internacional. Justiça paga. Justiça particular. E quem representa é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro internacional, juiz corregedor na investigação de 196 países da ONU, do reduto da cleptocracia, da sociedade de ladrões. Todos identificados, entendeu? E veio a cereja do bolo. Luiz Inácio Lula da Silva, na sua ambição de tirar dinheiro da contravenção dos cartéis de narcotráfico, a lavar o dinheiro do narcotráfico nas fintechs de apostas. Então, você, Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Marsella, terra da máfia albanesa, o senhor Faru, vai cortar teus bagos, vai te capar, você e todo o teu séquito, entendeu? Jandira Azegali, essa cheiradora de pó, todos vocês, e você, Randolph Rodrigues, todos vocês, cheiradores de pó, vocês todos estão sentenciados. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34, Bancó, Mercado Pago. Agradeço, Terezinha, mas ainda me falta bastante, pois tenho 2 contas atrasadas de telefone e consegui pagar a internet, mas me falta o aluguel, porque o dinheiro das minhas empresas de câmbio, eu estou a defender a população, o povo da República Federativa do Brasil. Você ambicioso, você boca aberta, Luiz Inácio Lula da Silva, que quem está no teu lugar é o Moacir, você veio com a boca aberta a querer tirar dinheiro de todo mundo, a intimidar todo mundo, a chegar e se impor, dizer: se você não faz como eu quero, eu te mato. Então agora você vai receber esse mesmo tratamento, seu filho da puta. Você e todos os teus gangsters, metidos a matador, e a puta que o pariu. E quando chega a hora deles, eles pedem: por favor, não me mata. É tarde, porque ninguém fala o teu idioma, seu filho da puta. Estamos procedendo. Dia 8 de junho de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Meus amigos e amigas patriotas, hoje, dia 8 de junho do ano de 2025, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chiappano. Portanto, eu quero agora, sempre, todos os dias, como eu falo, que o juiz envia matérias para o mestre Dinho anexar na live dele.
E por isso eu peço, no nome de Senhor Jesus Cristo, peço a cada um de vocês, por gentileza, vamos assistir todas as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan, todos os dias, ele selecionam aquelas matérias que correspondem às notícias aqui do Brasil, né, e as notícias de todos os países, né, do planeta Terra, ok? Então, ou melhor, eu falei já, né? Que hoje, dia 8 de junho do ano de 2025. A seguir, vamos assistir as matérias do juiz Oscar, do juiz Oscar Aníbal Chapan. Quer dizer, as matérias, né, que o juiz está repassando, ok? Na sequência... Olha esse comentário aqui. Ele disse assim, ó, nem vai sentir pelos processos e multas que aplicou nos brasileiros e aonde está esse dinheiro. Não é só você que quer saber onde é que está o dinheiro. Todo mundo quer saber onde é que está o dinheiro. Cadê o dinheiro, não é verdade? Primeiro, lá em Roma não pode mais, porque o Papa Novo que está lá, ele responde aos Estados Unidos, o Papa dos Estados Unidos também. Lá na Rússia, o Putin coordena tudo lá. Querendo ou não, se eles mijarem fora do pinico lá, vai ficar sem o din-din. E na China daí lascou, porque o Xi Jinping é assim, ó, se você levar 100 para ele vai guardar, mas ele vai querer 70, vai te dar só 30. Então, o dinheiro que eles, né, receberam aí do amiguinho que o Donald Trump diz que é um robô, ou alguém usando máscara, ou alguém aí, tem uns vídeos até muito engraçados. Caramba, quem é que não quer saber onde é que está esse dinheiro aí? Todo mundo quer saber onde é que está esse dinheiro. Mas eu te digo uma coisa, aqui em Portugal também estão investigando o dinheiro de um outro ministro que não é só o Alexandre não, né? Estão investigando um outro agora aqui, que a coisa está bem adiantada e quando sair resultado nós vamos contar para você, pode ter certeza. Gratidão para quem está seguindo lá dentro do canal, que a gente pode estar conversando lá. E daí você diz assim, Arlete, esse canal nem existe porque eu tento descobrir onde é que é. Caramba, cara, é só ir no perfil aí. Se você tá no TikTok aqui, é lá na página principal do TikTok. Você tá lá na redes vizinhas, tem um monte de rede vizinha e eu tô praticamente em todas. Tá lá na página principal, é só ir lá. Começamos essa transmissão com as principais informações do mundo da política. Em pleno domingo chega a notícia bomba que atinge o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Há pouco o plantão trouxe essa informação, né? O Lula, que já tinha aí entrado, né, gente, em muitas polêmicas, como tentando defender o próprio irmão, né, Frei Chico, na questão do roubo do INSS, também a sua esposa, né, a Janja, por conta dos gastos. Ontem, né, já havia dado detalhes, né, de que não sabia desses gastos que eram feitos, que não eram com ele, assim como ele já tinha dito, né, que não sabia do roubo do INSS. Mas o que Lula não esperava é que um caderno que estava com careca do INSS fosse trazer, né, revelações completamente chocantes, né, que estão deixando os brasileiros nesse instante, né, nesse momento, completamente estupefatos, né, com o que foi ocorrendo, né, tá aí, vai aparecer já já para você o careca do INSS, ele, né, que foi uma das pessoas responsáveis por roubar os velhinhos de todo o Brasil. Na sua opinião, o Lula sabia ou não sabia, né, gente, da roubalheira que estava atingindo os aposentados de todo o Brasil? E vamos trazer para você também
a bomba, né? Porque Janja começou a ser alvo de piadas, de memes na internet por conta de um vídeo, né? Os internautas começaram a especular de que nessa viagem que o Lula e a Janja fizeram, que supostamente o Macron sem querer teria beijado na boca da primeira-dama Janja. Olha só, a gente vai mostrar para você por vários ângulos, né? A esposa dele fica um pouco chateada, esse vídeo tá viralizando, né, nas redes sociais. Ela inclusive pega a Janja, né, na mão ali do Macron, e a própria Brigitte, né, pede depois desse momento para que a Janja segure no braço do marido dela. E olha só a cara da Brigitte. A Brigitte não gosta muito não. Olha com cara feia pro Macron, né? Lembrando que um dia desses, né, a Brigitte estava ali dando um tapa no rosto do presidente francês. E os memes não param, né, gente? Você vai ver aí o que o povo está fazendo, né, com o Lula se jogando no chão. Fizeram uma versão dele, olha só, vestido de bobo da corte, né? Porque é assim que muita gente viu, né, a cena em que o presidente da República se jogou ali no chão. Claro que essa aí é uma imagem, né, feita por IA, inteligência artificial, mas dá para dar aí um pouquinho de risada em meio ao caos, né, que foi se tornando o Brasil inteiro. Agora há pouco, gente, mais bomba, né, que atinge esse governo. O Lula está processando um antigo aliado dele, o Ciro Gomes. O Ciro se revoltou, inclusive após, né, esse processo iniciado pelo presidente da República, Lula. E olha só, a esquerda começa a dizer que está sendo alvo de censura. Ontem, no fim da noite, né, o Ciro divulgou um vídeo através das suas redes sociais em que ele faz revelações, né, gente, bombásticas. A gente lembra que ele foi ministro, né, do governo Lula no passado, e aí ele decide contar os podres do Lula. Gente, é um vídeo que vai fazer aí esse governo cair para muitas pessoas, né? Lembrando que os rumos, né, e os dados desse governo já não estavam bons, né? E ainda, candidato, gente, da direita leva tiro lá na Colômbia. O candidato à presidência levou um tiro na cabeça. E olha só o absurdo, gente. A gente tem a imagem de um homem que foi preso. Ele é um adolescente, ele tem 16, 17 anos. Esse homem que foi preso, né? Vou chamar de homem porque, né, se tem capacidade de dar o tiro em alguém, é um homem, deveria ser preso. E olha o absurdo, gente. O presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, disse que iria fazer de tudo para proteger o rapaz que deu o tiro na cabeça do candidato à presidência, porque, segundo ele, era uma criança que fez tudo isso. Olá, bom dia a você que chega. Eu sou Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Está chegando aqui com a gente? Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no joinha, o YouTube, a plataforma, ela entende, né, que você está com a gente. É super simples, é rápido, é fácil, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E se for, né, gente, a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. E tá chegando com a gente, bota aí, né, o Pega Ladrão, o Devolva o dinheiro dos aposentados, porque com o seu clamor, com a sua participação, a gente vai conseguir, né, parar, né, essa roubalheira que está atingindo o Brasil inteiro. A gente começa, né, com a primeira bomba do dia. Como todo mundo tem acompanhado, né, gente, o governo Lula, através do presidente também, né, da primeira-dama brasileira, tem feito constantes discursos, né, de que querem chamar, né, a China para fazer, né, uma possível censura no Brasil. Começou lá a votação, né, no Supremo Tribunal Federal, em que só o André Mendonça foi contrário as mudanças, né, gente, que o Supremo quis fazer, né, de punir rede social sem passar, né, pela justiça antes, o que o mundo inteiro tem visto, né, como um absurdo, né? E aí, olha só, até hoje o jornal Estado de São Paulo trouxe um editorial, né, que é a opinião do jornal a respeito do que está ocorrendo. Tá aí, ó, um voto pela razão no Supremo. Então, para a opinião do jornal Estado de São Paulo, do Estadão, o voto do André Mendonça, que foi o único ministro do Supremo que votou, né, para manter as coisas como estão no Supremo Tribunal Federal, teria sido o único, né, razoável nesse instante, nesse momento, né? Então, é realmente uma mudança significativa aí da imprensa, que, claro, começa realmente a temer, né, pelo seu próprio futuro. Porque uma hora você proíbe um candidato da direita, alguém, né, aliado ao Bolsonaro, de aparecer e de falar,
Mas aos poucos, né, quem critica também da esquerda, e o Lula ele tem críticas de quem votou nele, também começa a sofrer. E a prova disso é o que está ocorrendo com o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, né, gente, já foi governador, já foi ministro de governos Lula e está sendo processado porque começou a criticar o governo do Lula. Começou a criticar, né, algumas coisas que estão ocorrendo e o Lula não quer que falem mal dele. Com esse processo, né, gente, a situação foi se tornando cada vez mais grave, cada vez mais delicada. Só que Ciro Gomes, cansado, né, de guardar tudo, né, no seu coração, cansado de guardar tantos podres, né? Porque imagina, ele foi amigo de longa data do Lula, né? Inclusive, tirando as disputas presidenciais, né? Que um contra o outro, mas foram ali em vários momentos aliados politicamente, afinal, né? O partido, inclusive, do Ciro Gomes, o PDT, está no governo, né? O Lupe, que é era o ministro da Previdência até dia desses, foi, né, um dos responsáveis, né, por ver o roubo acontecendo e nada fazer. Mas olha só porque o Ciro decidiu falar, gente, e jogou bomba, hein? É bomba explosiva, é a dinamite, hein, que começa a explodir no governo Lula da esquerda. E pasmem, olha só, hein, o Ciro vai acusar o Lula de censura. Vivemos para ver até a própria esquerda acusando o presidente da República Lula de praticar censura. Prestem atenção nesse vídeo até o final. É gravíssimo o que o Ciro Gomes vai trazer para você de acusação sobre o presidente, enquanto, claro, você dá aí o seu joinha. Nos últimos anos eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como inimigas dos poderosos. Reparou? Perseguição do judiciário. É um dos argumentos, né, que a direita mais tem feito nos últimos anos. Agora a gente começa a ver um líder de esquerda, né, de um partido de esquerda, o PDT, falar a mesma coisa. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Aceitei nos últimos 10 anos essa tarefa, muitas vezes sobre-humana, de tentar defender o povo brasileiro num país onde quase nenhum político se levanta contra os bancos. Agora, finalmente, o maior dos agentes dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia e manipulando o próprio poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial. Olha só, então ele acusa o Lula de estar em conluio com os ministros e também, né, com agiotas, né, que ele fala, né, ou seja, dá a entender que de alguma forma existiria ali um esquema, né, de ganhar dinheiro com tudo isso ou de ganhar poder. Eu falei, né, que era explosiva nessa fala do Ciro. Na tentativa de me calar. Me interpela judicialmente por suposto ataque à sua honra, mas não por calúnia, pois me daria o direito de pedir o que direito se chama exceção da verdade, que é provar que tudo o que eu falo é a mais pura verdade. A propósito, não o ofendi em nada em minhas exposições das políticas de agiotagem do governo. São os fatos, e somente eles os fatos, que o ofenderam. Lula não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão. Todo o povo brasileiro virou um imenso banco de dados e ativos a serem negociados com bancos agiotas para roubá-lo de todas as formas possíveis. Ou seja, nesse momento, o Ciro Gomes dá a entender, né, que o presidente da República, Lula, teria participado do esquema de roubo aos aposentados, né, do INSS. Eu disse, né, que a fala dele era super explosiva e continua, tá, gente? Porque ele vai começar a trazer detalhes, né, de como o governo e o próprio Lula estariam trabalhando, né, para roubar os velhinhos de todo o Brasil. Bom dia a você que está chegando aqui com a gente. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha. Ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a própria plataforma, ela entende que você está com a gente. É super simples, fácil, rápido, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva colocando, claro, sempre o pega ladrão, o devolvo dinheiro aos aposentados, obrigado sempre. Olha, o depoimento de Ciro Gomes, ele continua e vai ficando cada vez mais explosivo. Vamos ouvir. A partir da taxa de juros mais alta do mundo.
dados de aposentadorias, benefícios assistenciais, o BPC, até o Bolsa Família, tudo virou ativo para ser explorado pelos bancos agiotas brasileiros. E pior, investigação apenas do início da Polícia Federal indica aquilo que eu estou cansado de saber. Empréstimos consignados foram concedidos fraudulentamente e juros exorbitantes cobrados criminosamente de nossos aposentados em um escândalo que somente agora começa a aparecer. E enquanto nossos idosos são empurrados para o crédito involuntário, os jovens do Brasil, as famílias brasileiras são tragados por cassinos digitais travestidos de apostas esportivas, as tais bets, destruindo suas famílias, que já vivem na fome, na dificuldade, e se manda ainda bilhões de reais e de dólares de divisas para o exterior. Olha só, então ele começa a acusar também, né, de que esse dinheiro que está sendo roubado, né, estaria sendo extraviado, né, para o exterior, né, em remessas de dólar. Ele vai vindo, né, com a faca e a espada na mão, né, o Ciro Gomes nesse depoimento, né. Ninguém imaginava, né, que a gente veria, né, faltam mais de um ano, né, para as eleições, um nome, né, da esquerda vir, né, e trazer acusações tão graves contra, né, o governo Lula, né, em especial após o Lula processar, né, o Ciro Gomes. Então, depois do processo, ele decidiu, aí já que estava sendo processado mesmo, que ia ter que indenizar o Lula, porque segundo o Ciro Gomes, a justiça estaria em conluio com o presidente, aí que ele ia falar mesmo o que ele queria falar, né, e que estava engasgado na sua garganta por tanto tempo. Olha só o que ele diz, né, na sequência, que vai ficando cada vez mais bombástico. Nada disso é acidente. É o projeto de Lula para o Brasil. Um plano para tornar não só o Estado brasileiro, mas especialmente o povo brasileiro completamente dependente do sistema financeiro. Eu penso que é a mais maligna engenharia social já vista nesse país. A mais selvagem face do capitalismo que já tivemos. Enquanto eles repetem a mentira da inclusão, diariamente transformam miséria em ativo financeiro e esperança em dívida no aplicativo de jogos online, incluindo milhões nos cadastros de inadimplentes. São mais de 73 milhões de pessoas no SPC e no Serasa. O projeto, para mim, é claro. A pobreza não é para ser superada. A pobreza virou um ativo a ser explorado politicamente e financeiramente. A pobreza é o negócio do governo Lula. Os bancos, os seus beneficiários. Não me calarei. Não podem me intimidar. Quem não tem rabo preso, nem pretende ser candidato a mais nada, a não ser a defender o povo brasileiro, vou lutar até o último dia da minha vida. É isso, né? Depoimento explosivo aí do Ciro Gomes em relação ao Lula. E esse depoimento ele chega, né, quando uma outra bomba foi descoberta pela Polícia Federal e também pela mídia. Lembra, né, gente, do careca do INSS? Aquele homem, né, que estava ajudando a roubalheira a comer solta, gente, dentro do órgão e roubando, né, os aposentados de todo o Brasil. Lembra dessa história? Pois é, essa história que já era bizarra, né, e gravíssima, foi ficando ainda mais séria, porque encontraram o caderninho do careca do INSS e, pasmem, né, parece que as acusações de Ciro Gomes contra o governo Lula fazem sentido mesmo. A gente tem inclusive uma reportagem que foi publicada, tá aí na tela para você, uma anotação explosiva do careca do INSS. Um dos cadernos apreendidos com o maior operador de esquema faz menção à Justiça Federal do Distrito Federal e cita até, né, percentuais de propina para serem pagos, né, a juízes do Distrito Federal. E pior, tá, gente? Não fica claro que juízes seriam esses, né, que estariam recebendo a propina. Se seriam, né, juízes de primeiro grau, segundo grau, ou até, possivelmente, né, ministros do Supremo. Só é citado, né, nesse caderninho aí do careca do INSS que juízes, repito, juízes do Distrito Federal estariam recebendo propina da parte dele para ajudar, né, todo esse roubo aos aposentados de todo o Brasil, para ajudar, né, esse roubo a acontecer. Tá aí a reportagem, né, da Piauí, que é, né, mais um balde, digamos assim, né, de água fria diante do caminho
que o presidente da República, Lula, tem feito, da indignação, né, que ele tem causado e dos problemas que também, de certa maneira, o Lula ele tem conquistado, né, com as suas atitudes e ações cada vez, né, mais descoordenadas e cada vez mais problemáticas, né? Então a gente começa a ver, né, que a própria justiça ela é colocada contra a parede e acha que acabou por aí. Não, gente, a história vai ficando só mais séria, só mais grave. Meu Deus, né? Onde vamos parar? Olá, bom dia a você que está chegando aqui com a gente. Bom domingo para você, bom começo de semana. Chegou aqui conosco, perca só alguns segundinhos para dar o seu like, o seu gostei, o seu joinha é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no joinha, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, né, a plataforma entende que você está com a gente. Bota aí também, né, o Pega Ladrão, o Devolva o Dinheiro dos Aposentados, porque, né, após essa fala, né, bombástica que foi, né, realizada, né, pelo Ciro Gomes, a gente tem agora a Folha de São Paulo, né, você viu aí duas falas, né, do Ciro revelando que o Lula estaria em conluio, segundo ele, né, com esse roubo dos velhinhos. Trouxemos a reportagem que acusa agentes, né, da justiça de supostamente terem recebido propina do careca do INSS, a Piauí, né, que inclusive é um site de esquerda que traz essa reportagem. O importante não é ser de direita ou de esquerda, e sim trazer a verdade. E agora, né, a Folha de São Paulo, que traz uma bomba daquelas contra os ministros do Supremo. E quem traz tudo isso é o Gustavo Gayer, deputado federal, que já havia, né, dito que pessoas próximas ao Lula poderiam estar envolvidas, né, nesse escândalo, e chegou até a solicitar a prisão de Frei Chico, né? Frei Chico, o irmão do Lula, que acabou aí de aparecer na imagem. Ele pediu, né, na justiça, o Gustavo Gayer, a prisão, né, de Frei Chico, alegando que manter Frei Chico solto poderia trazer prejuízos significativos às investigações, né, que estavam ocorrendo. Olha só o que agora o Gayer e até a Folha de São Paulo, talvez, né, em grande arrependimento, eles falam sobre esse cenário e esse caso, né, que está ocorrendo no nosso país. Que assim como eu, você já se pegou perguntando, será que a imprensa finalmente acordou para a merda que eles fizeram? Veja só, desde 2019, toda a extrema imprensa brasileira, Estadão, Folha de São Paulo, CNN, Globo, eles se transformaram numa espécie de torcida organizada para todas essas decisões absurdas que foram tomadas pelo STF, principalmente por Alexandre de Moraes. Decisões que censuram parlamentares, pessoas em comum, fecham empresas, fechou Terça Livre, que até hoje não tem uma denúncia contra uma empresa que era um dos maiores, a maior empresa de comunicação do conservadorismo no Brasil. Buscas e apreensões na casa de parlamentares por conta de palavras. Foi uma torcida organizada, com pomponzinho e tudo mais. Aí agora, eles estão querendo se posicionar como se fosse contrário a essa decisão do STF de votar inconstitucional o artigo 19. Sim, algumas, né? Pelo menos o que foi publicado hoje é um editorial da Folha de São Paulo. Bom, resumindo, como vocês sabem, o André Mendonça fez um voto sensacional, sim, esplêndido, mostrando a gravidade do que está prestes a acontecer com essa votação que está acontecendo lá, que vai acabar com a rede social no Brasil. Tá? Todo o assunto da rede social se tornar polêmico, que poderá ser considerado polêmico, será retirado. Então você imagina, até a imprensa vai ficar sem poder publicar nas redes sociais. Pronto, seu alarme Verisuri já está. Então aí, né, como o Gustavo Gayer ele traz, né, a imprensa começa a perceber a gravidade, né, que tudo isso vai trazer, né, porque hoje, né, gente, a imprensa, a grande mídia também depende, né, de Twitter, de Instagram, de Facebook, aqui do YouTube para publicar as suas reportagens. Então, quer dizer, se você publica algo que o governo, né, diz que é mentira, o que você faz? Tira do ar, né? E é o que mais acontece, inclusive com os grandes veículos de comunicação, acontece mais do que, sei lá, do que com um pequeno. Olha só a gravidade, né? A Folha sentiu que vai dar ruim para ela. Então você fez um voto e a Folha de São Paulo publicou isso aqui, ó. Editorial. Mendonça está certo sobre regulação das redes. Ministro do STF adere aos princípios constitucionais da liberdade de expressão no julgamento do Marco Civil da Internet. Olha que loucura isso daqui.
Ela está falando que o voto do André Mendonça foi um bom voto porque ele adere aos princípios constitucionais da liberdade de expressão. Isso quer dizer o quê? A Folha de São Paulo está falando que os outros votos, eles se destoam, se desconectam dos princípios constitucionais da liberdade de expressão. Ou seja, ministros do STF estão votando contra a Constituição. Mas vamos ler a matéria. Vale a pena, isso aqui vale a pena, viu? O regime constitucional brasileiro assegura ampla liberdade de expressão e proíbe categoricamente a censura. Qualquer regulamentação das atividades de comunicação precisa respeitar esses mandamentos sob pena de ser banida do ordenamento legal. O Marco Civil da Internet, promulgado em 2014, após amplo debate da sociedade no Congresso Nacional, atende satisfatoriamente aos requisitos constitucionais. Ou seja, o Marco Civil da Internet é a lei da internet. Sabe quando o Alexandre de Moraes fala que a internet não é terra sem lei? Ele está certo, não é terra sem lei. Tem a lei, chama Marco Civil da Internet. Em seu artigo 19, o Código determina que as plataformas que provêm serviço podem ser responsabilizadas legalmente apenas no caso de se recusarem a cumprir ordem judicial, determinando a remoção de conteúdo produzido por usuários. Nada mais coerente com a ampla garantia à expressão do que delegar decisões de banir manifestações que ainda assim deveriam ser excepcionais e criteriosas à autoridade do poder neutro do judiciário. Poder neutro do judiciário. Ai, adorei isso aqui. Cujas ordens devem estar embasadas em sólida argumentação legal e estão, em regra, sujeitas a recurso e revisão. O intérprete canônico dos códigos não terá, portanto, estranhado a argumentação do ministro André Mendonça no julgamento que discute a responsabilização de provedores. Ele foi o primeiro dos 4 do Supremo Tribunal Federal que se manifestaram até agora, também votaram Dias Toffoli, Fux e Barroso, a reconhecer a adequação do artigo 19 à Carta. Mendonça foi além ao afirmar que, à luz da Constituição, a Justiça não deveria agir para derrubar perfis inteiros das redes sociais. Mais ou menos o que o Alexandre de Moraes acabou de fazer com um menino de 17 anos, né, o João Zambelli, só porque ele é filho da Carla Zambelli. Cara, é muita loucura que está acontecendo. Como se tornou frequente em ordens de seu colega Alexandre de Moraes, que se remova a publicação específica e que fere a lei, mas é abusivo proibir seu autor de continuar a se expressar. O ministro lembrou da importância de resguardar direitos fundamentais que têm sido ignorados no país, como de partes atingidas por ordem de remoção terem acesso ao teor da acusação, para que possam se defender. Outra loucura, né? Hoje nós temos decisões de remoção de conteúdo sem a gente saber por quê. Ordens secretas emitidas sem que o acusado tenha o direito de conhecer a acusação remetem a piores práticas do absolutismo monárquico que predominou na Europa entre os séculos XVI e XVII e constituem abominação. Olha aqui. O editorial da Folha de São Paulo está dizendo que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é uma abominação e corresponde ao absolutismo monárquico. É o rei Alexandre de Moraes. É lamentável constatar que o juízo de bom senso e de rigorosa aderência aos princípios constitucionais expressados pelo ministro tendem a ser francamente minoritário na cúpula da justiça. A maioria do tribunal, outrora guardiã zelosa da ampla liberdade de expressão, converteu-se à heterodoxia e ao relativismo. Considerações subjetivas e meândricas sobre a mudança dos tempos e das tecnologias ganham precedência sobre a extração direta do significado dos textos legais e julgados fundamentais. Ao prevalecer a tendência dos primeiros votos, o STF também caminha para uma invasão de atribuição do Legislativo. É mais uma vez, né? A tarefa de regular a internet, aliás, já realizada em 2014, é do Congresso. Os ministros deveriam reconhecer sua limitação nesse caso. Ou seja, né, gente, a Folha de São Paulo, tarde demais, reconhece o óbvio, né, gente, que o Supremo Tribunal Federal está tomando atitudes que não são, né, que não deveriam ser tomadas por ele, que não é função do próprio Supremo Tribunal Federal. Inclusive compara, né, o Xandão, né, e os outros ministros, né, a absolutistas, né, absolutistas monárquicos, né, ações que você só vê em monarquia, em que cada um toma a decisão que bem entende, que bem quer, e como se isso, né, fosse algo comum, algo normal. Gente, você que está indignado com tudo isso, meu bom dia, bom domingo, a Marlene, a Selma, ao Sebastião, a você que está chegando com a gente, não esqueça de dar o seu like. Muita gente assiste a gente pela televisão, tá assistindo a gente pelo televisor, é cerca de 40% do nosso público em alguns vídeos, né, de 30% a 40%. Também dá para dar o like aí no televisor, tá, gente? Tem aí, vai no controle remoto, dá um trabalhinho um pouquinho maior, mas não custa, né, para estar sempre ajudando a gente a trazer aí o nosso conteúdo, né, te atualizando a respeito de tudo que acontece
acontece. E claro, se for a sua primeira vez aqui, seja no telefone celular, no tablet ou na televisão, por gentileza se inscreva no canal. E a você que vai chegando, vai colocando aí, né, o Pega Ladrão, o Devolva o Dinheiro dos Aposentados. Obrigado sempre pela presença e também, né, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo e bem-vinda. Como a situação foi se agravando, gente, o Lula, ele tentou, né, ganhar popularidade nessa viagem, né, que ele fez para a França, né? Ele ainda, né, estava por lá, né? A situação foi se agravando, né, por conta das suas atitudes, os gastos da primeira-dama brasileira, a Janja, e também as piadas, né, na internet. Pessoal, enquanto ainda é possível fazer meme, enquanto ainda não estamos sendo censurados, né, ou pelo menos nem todos, é possível fazer brincadeira nas redes sociais. E o pessoal começou, né, a encarnar no Lula por conta desse vídeo aí, né? A gente já tinha trazido uma notícia sobre isso, mas agora tem um vídeo. Vou colocar em baixa velocidade, que aí vocês vão perceber. Ó, o Macron se encontra ali, né, com a Janja e vai, olha só, dar um beijo. Não dá pra ver se é no rosto, né, ou não. Provavelmente foi, mas as pessoas começaram a dizer, né, que supostamente sem querer, ou que sem querer querendo, como seria o Chaves, o Macron teria dado um beijinho aí, um pouquinho a mais, né, na primeira-dama Janja. Teria sido realmente um local, né, muito importante para isso acontecer, né? Isso foi surpreendendo a todos, né, gente, quando isso ocorreu, né? E também a reação da Brigitte, que é a esposa, né, do Macron nesse instante, nesse momento, no qual, né, ela vai vendo ali, né, a Janja, e segundo a própria imprensa, a Brigitte teria pedido, né, para que a primeira-dama brasileira pegasse na mão do marido dela, ou seja, do Lula, e não, né, do próprio Macron. Claro, né, essas brincadeiras foram aumentando cada vez mais, porque a Janja já havia viajado, né, separada ao Lula anteriormente, né, já havia feito viagens, né, anteriores. Olha só, a Brigitte, ela até se recusa a dar a mão ao marido, né, lembrando que a primeira-dama francesa já havia, né, protagonizado algumas rusgas, alguns problemas, né, gente, no passado, por conta dessa relação, né, que vai ganhando a repercussão, né, de todo mundo, né, gente. É muito realmente chocante, né, o que tem ocorrido, muito surpreendente. E aí, né, gente, além, né, desse momento, né, que foi ocorrendo e chamando a atenção de todos por conta da atitude do Lula, também surgiu, né, um vídeo mostrando, né, gente, que o Lula não está resistindo, né, gente, às gafes, não está resistindo aos problemas, tá ficando, né, gente, mais pesado para ele. E olha só o que foram fazer, né, gente, com o Lula. Fizeram esse meme, hein? Vai passar aí o meme já para você. Olha só, vocês se lembram que ontem, né, a gente trouxe o Lula jogado no chão lá, né, em Paris, na França, e agora já tem vídeo. E há, né, inteligência artificial do Lula vestido de bobo da corte, com o pessoal rindo, aplaudindo, né, enquanto o Brasil passa, né, as suas mazelas, passa as suas dificuldades, né, gente? Essa é realmente uma situação muito complicada, né, gente, que tem atingido o Brasil inteiro. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, e se gritar pega ladrão, você já sabe, não fica ninguém. Até a próxima conexão. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.